Nessa questão temos o seguinte enunciado: o dispositivo ilustrado no diagrama da figura é denominado. Temos então uma ilustração e pede-se que dispositivo é esse. Vamos analisar a ilustração. Temos três fases, A, B e C, e o neutro, que passam num toroide. E então temos na carga uma corrente elétrica de fuga para a Terra, e esse toroide ele registra a corrente diferencial. A partir do valor da corrente diferencial, temos então a abertura das três fases e do condutor neutro. Que dispositivo é esse? Facilmente, letra E. É o interruptor diferencial residual, que é um dispositivo que detecta corrente de fuga para a Terra, desligando o circuito e protegendo pessoas e animais de choques elétricos. Universidade Federal da Paraíba, concurso 2019. Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo do módulo da corrente elétrica lida pelo amperímetro da seguinte figura. Temos uma questão que trata sobre circuitos elétricos e pede para calcular a corrente elétrica lida pelo amperímetro. Vamos primeiramente analisar este circuito simples. Temos uma fonte de tensão senoidal de valor eficaz 200 volts. Temos dois elementos aqui em paralelo, um indutor de 20 ohms e um capacitor de 25 ohms. E em série temos um resistor de 100 ohms. Para calcular a corrente lida pelo amperímetro, que é a corrente que sai da fonte, precisamos calcular a impedância equivalente. Lembrando o seguinte, o indutor, a impedância é J20 ohms e o capacitor menos J25 ohms. Lembra o operador J dos números complexos. Vamos fazer, primeiramente, a impedância em paralelo de indutor e capacitor. Como temos dois elementos, a impedância equivalente em paralelo é igual ao produto pela soma. Fazendo os cálculos, considerando o operador complexo J, obteremos uma impedância em paralelo equivalente de J 100 ohms, que estará em série com um resistor de 100 ohms. Então, a impedância equivalente será 100 ohms mais J 100 ohms. E podemos então calcular o módulo da impedância, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Obteremos então 100 raiz de 2 ohms. Com base na impedância equivalente, podemos calcular a corrente total, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Basta dividir o valor da tensão da fonte pelo módulo da impedância equivalente. Fazendo os cálculos, iremos obter 1,41 amperes. Questão respondida, letra A. A grande sacada dessa questão é você considerar os operadores complexos. Se considerar apenas o valor absoluto, o cálculo não dará certo. Nessa questão temos o seguinte enunciado: sobre uma carga trifásica desequilibrada, alimentada por uma fonte trifásica equilibrada, é correto afirmar que é uma questão que trata sobre sistema trifásico. E ele diz o seguinte, que temos uma carga desequilibrada alimentada por uma fonte trifásica equilibrada. Qual é, então, a alternativa correta? Quero chamar a atenção ao seguinte: um sistema trifásico em desequilíbrio pode haver desequilíbrio apenas do módulo de tensão e corrente elétrica ou também das fases, ou ambas, na verdade. Então vamos às alternativas. Letra A. A potência complexa total é a soma das potências complexas de cada carga. Essa alternativa é a verdadeira, é a resposta da questão.
No sistema trifásico, seja ele equilibrado ou desequilibrado, a potência complexa total é a soma das potências complexas de cada carga, de cada fase. Mas vamos adiante para aprendermos um pouco. Letra B. As correntes de linha estão defasadas de 120 graus entre si. Não é verdade, porque a carga é desequilibrada. Então, pode haver uma defasagem diferente de 120 graus. Letra C. As correntes de linha são raiz de 3 vezes maiores que as de fase, caso a carga esteja ligada em triângulo. Essa afirmativa ela é verdadeira apenas em sistemas equilibrados. Como temos uma carga desequilibrada, a afirmativa é falsa. Letra D. As correntes de linha são raiz de 3 vezes maiores que as de fase, caso a carga esteja ligada em estrela. Alternativa falsa. Ligação em estrela, as correntes de fase são iguais às correntes de linha. E a letra E, o módulo das correntes de fase é igual. Só será igual se as cargas forem equilibradas. Universidade Federal da Paraíba, concurso 2017. São condições necessárias para que dois geradores síncronos sejam conectados em paralelo, alimentando a mesma carga, exceto, e temos as alternativas. É uma questão que trata sobre paralelismo de geradores síncronos. Quais são as condições para que dois geradores operem em paralelo? Por exemplo, numa usina hidrelétrica ou termoelétrica, temos as seguintes condições: mesma tensão eficaz, a mesma defasagem angular, mesma sequência de fases e a mesma frequência do sistema. Vamos então às alternativas. Letra A. As tensões eficazes de linha dos dois geradores serem iguais. Alternativa correta. O gerador que está sendo conectado em paralelo possui uma frequência inferior à frequência do sistema que está em operação. Essa alternativa é a falsa. O gerador ligado em paralelo deve ter a mesma frequência do sistema ao qual ele se conecta. Então, essa é a alternativa que devemos assinalar, letra B, porque a afirmativa é incorreta. Vamos em frente. Letra C. Os dois geradores possuírem a mesma sequência de fases. Correto. Os ângulos de fase dos dois geradores serem iguais. Correto. Se garantimos que as tensões eficazes dos geradores são iguais, então as tensões de pico são iguais, porque no sistema senoidal a tensão de pico é a tensão eficaz multiplicada por raiz de 2. Outra questão da UFPB 2019. Sobre os no-breaks, é correto afirmar que essa é uma questão que trata sobre no-break. O que é um no-break? Nada mais é que um dispositivo que possui um conjunto de baterias e quando perdemos a alimentação da rede elétrica, a alimentação alternada senoidal, esse no-break utiliza as baterias e converte a corrente contínua para uma corrente alternada em 60 Hz e podemos continuar com o suprimento de energia. Para isso, há necessidade de um inversor. Então, o no-break, letra B, no estágio final, ele é composto por um inversor de frequência que converte a corrente contínua para a corrente alternada em 60 Hz. Eletrobras 2013. O escorregamento nominal de um motor de indução trifásico de gaiola de 4 polos, operando em uma rede de 60 Hz, é 2%. A velocidade nominal do motor é... Temos uma questão sobre motores, cálculo de velocidade nominal. Temos um motor de indução trifásico com diversos parâmetros e deseja-se saber a velocidade nominal real do motor. Vamos então às informações. É um motor de 4 polos, frequência da rede 60 Hz e o escorregamento 2%.
Isso significa o seguinte: 2% de escorregamento é que a velocidade do rotor é 2% inferior em relação à velocidade do campo girante. Vamos então calcular primeiro a velocidade síncrona, que é a do campo girante. Já sabemos dessa fórmula: 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Substituindo os valores, encontraremos 1.800 RPM. Utilizando a fórmula da velocidade do rotor, que é 1 menos o escorregamento multiplicado pela velocidade síncrona, obteremos 1.764 RPM. Mas poderíamos ter feito direto. Como o escorregamento é 2%, a velocidade nominal do rotor é de 98%. Era só multiplicar 0,98 por 1.800, que é a velocidade síncrona. Obteríamos o mesmo resultado. Resposta letra D, 1.764 rotações por minuto. Novamente, o FPB 2019. Uma fonte de 100 volts em corrente contínua alimenta uma carga puramente resistiva de 10 ohms. O valor da resistência interna do amperímetro de corrente contínua, que causará a menor interferência na medição desta corrente, bem como a sua forma de ligação, é de... Temos aqui uma questão sobre medidas elétricas, e a questão deseja saber qual o valor da resistência interna do amperímetro que provoca a menor interferência na medição, como também a forma de ligação. Vamos então observar o seguinte: temos aqui o resistor. Como conectamos um amperímetro? O amperímetro mede corrente elétrica. Ele é conectado em série e ele possui uma resistência interna. Para calcularmos a corrente elétrica, dividimos o valor da tensão pelo somatório das resistências. A resistência da carga mais a resistência do amperímetro. Então perceba, para que a corrente medida seja a de menor interferência, essa resistência do amperímetro que está no denominador deve ser a menor possível. Um amperímetro ideal, ele deveria ter resistência zero. Mas como não existe o amperímetro ideal, ele deve ser construído com a menor resistência possível e ligado em série. Então, pelas alternativas, temos então como resposta a letra D, a menor resistência, que é 1 ohm das alternativas, e o amperímetro ligado em série. Eletrobras 2007. Num transformador monofásico ideal de relação de espiras 1:10, primário para secundário, a corrente no enrolamento primário é 20 amperes. A corrente no enrolamento secundário é de... Temos uma questão típica sobre transformadores. Um transformador monofásico, e deseja-se saber qual a corrente no enrolamento secundário. Observe que a questão informa que a relação de espiras é de 1:10. Então, podemos pegar a equação básica do transformador, relacionando espiras e corrente elétrica. Temos N1 sobre N2 igual a I2 sobre 1, ou seja, o número de espiras do primário está para o secundário, assim como a corrente elétrica do secundário está para o primário. Substituindo, N1 sobre N2 é a relação 1:10 e a corrente do primário 20 amperes. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, encontraremos que a corrente no secundário é 20 sobre 10, igual 2 amperes. Questão, resposta, letra E, 2 amperes. Observe que é uma questão bastante simples. Não podemos esquecer da equação fundamental dos transformadores. Valeu, pessoal! Espero que essas questões ajudem nos concursos públicos da vida. Bons estudos e um grande abraço!